Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje é mitologia grega e eu vou falar de uma grande obra chamada Metamorfoses, de autoria de Ovídio, né? E também vou falar de alguns amores de Apolo citados nessa obra, tá? Primeiro vou falar desse grande poeta Ovídio, o autor dessa magna obra, Metamorfoses. Uma das obras que mais influenciou poetas e filósofos que vieram depois, tá? Kafka, Shakespeare, Fernando Pessoa, etc, etc. Conta-se que Shakespeare teve, por Metamorfoses, uma fonte de fascínio e inspiração durante toda a sua vida. Ovídio, o autor de Metamorfoses, ou Públio Ovídio, nasceu em 43 AC. Reparem, um ano depois da morte de Júlio César. Júlio César morreu em 44 AC, não esqueçam. E ele vai morrer em 18 DC. Mas esse poema narrativo só foi tomado a público por volta do ano 8 da nossa era. Vou falar sobre Metamorfoses. Constitui-se de 15 livros com 250 narrativas ou histórias, em 12 mil versos compostos em latim. Sobre cosmologia, história do mundo, transfiguração de homens e deuses em animais, rios, pedras, árvores, etc. Por isso que é Metamorfoses. Representa também o início dos tempos. Ovídio nos mostra as 4 idades cronológicas da última aula, lembram? Ouro, prata, cobre e ferro, tá? Tem fontes que falam em vez de cobre, bronze, tem problema. Em suas abordagens, ele uniu deuses aos mortais, tá? Em histórias de amor, de incesto, de ciúme, crime, etc. Contarei algumas histórias, grandes histórias que estão em Metamorfoses, tá? Bom, vou falar de Apolo, o belíssimo deus olímpico, belo, mas que não foi muito feliz nos seus amores. Vou contar o romance que ele teve com a Dáfne. O romance não, o amor que ele teve pela Dáfne, que ela não retribuiu de jeito nenhum. Quem era a Dáfne? Dáfne era uma bela ninfa e ele se apaixonou por ela, Apolo, atingido pela seta de ouro de Cupido. Mas esse amor foi frustrado por Eros, ou Cupido, que lançou no coração de Dáfne uma flecha de chumbo, que a fez rejeitar terminantemente o amor de Apolo. Mas Apolo não se conformava, começou a persegui-la por todos os lados, suplicando seu amor. E depois de muita perseguição, quando ela não aguentou mais, pediu aos deuses para transformá-la em qualquer coisa, mas não queria retribuir ao amor de Apolo. Então, foi transformada na árvore de loureiro. Vocês sabem bem dessa história. Ele, emocionado, vendo aquela transformação, a mulher que amava sendo transformada naquela árvore, declarou que o loureiro seria daí por diante sua árvore sagrada. E os vencedores dos jogos píticos receberiam uma coroa de folhas de loureiro. Jogos píticos, vocês já viram, ocorriam em Delfos em homenagem a Apolo. E os campeões recebiam coroa de louros. E os Jogos Olímpicos, que ocorriam em Olímpia, em homenagem a Zeus, recebiam coroa de oliveira. Coroa de oliveira, tá. Apolo também se apaixonou por Coronis e viveu com ela um romance bem grande. E desse romance, ela até ficou grávida. Mas Apolo soube que Coronis o traía. Então, ele resolveu castigá-la a morrer queimada numa pira. Mas antes de ficar toda queimada, retirou o filho da sua barriga e levou para ser educado e criado pelo centauro Quiron, que lhe ensinou as artes da cura. Recebeu o nome de Asclépio, também conhecido por Esculápio, e ele se tornou com os ensinamentos de Quiron, recebeu desse centauro, além do poder da cura através das ervas, a cirurgia, tá? E grande habilidade de trazer os mortos de volta à vida. O que revoltou Hades,
não estava chegando nenhum morto no seu mundo, no mundo dos mortos. Por isso ele reclamou com Zeus e Zeus acabou o punindo com o seu raio, tá? Outra história. Certa vez também se conta que Apolo matou alguns ciclopes, aqueles que ajudaram a forjar os raios de Zeus na oficina de Hefesto. Como castigo, Apolo foi forçado a passar um ano como mortal, trabalhando para o rei Admeto. Lembram do rei Admeto, casado com Alcestes? Que ela queria dar a sua vida para ele se salvar? Veja essa história lá atrás. Diz que enquanto esteve na terra, Apolo foi muito bom para Admeto e para todos. Até ensinou aos mortais a música, a dança, artes e ofícios, tá? Então vejam essa história de Admeto e Alceste lá atrás, que é bonitinha. Outra mulher que Apolo se apaixonou, mas também não foi correspondido, foi Cassandra, a filha dos reis de Troia, Príamo e Écuba. Ele até lhe deu o dom da profecia, mas como mesmo assim ela não retribuiu o seu amor, passou a ninguém acreditar nas suas profecias, embora depois revelassem verdadeiras mais tarde. Então ele deu o dom da profecia. Ela não retribuiu o seu amor, então não podia tirar o dom da profecia, mas fez com que ninguém acreditasse nas suas profecias, tá? Outro amor frustrado de Apolo. Destino semelhante teve com a Sibila de Cumas, que está lá na Capela Sistina, pintada lá nas paredes da Capela Sistina. A Sibila de Cumas. Ela recebeu de Apolo, ela um dia, ele estava apaixonado por ela, o Apolo, e perguntou o que ela queria de presente. Ela pegou um punhado de areia do chão e falou, eu quero tantos anos quantos estes grãos de areia. E ele lhe deu esse presente. Mas mesmo assim ela não retribuiu o seu amor. Então, como ela não retribuiu o seu amor, sua beleza e juventude não foram preservadas com o tempo. Então, já imaginou? Tantos e tantos anos ela viveu e ela foi envelhecendo, envelhecendo. Chegou numa hora que parecia um caco, ela até se escondia, porque ela estava irreconhecível e ficou muito velhinha, porque ela não tinha a juventude. Castigo do Apolo. Tá bom. Apolo também amou intensamente um jovem chamado Jacinto, que, segundo Ovídio, começou a passar todo o seu tempo longe de Delfos, esqueceu Delfos para ficar na companhia do jovem dia e noite. Ele estava apaixonado por Jacinto, mas tinha alguém também apaixonado por ele, o vento Zéfiro, deus do vento, que ficou invejoso de Apolo, de ver aquele amor. Ele também amava Jacinto. Então, o que é que ele fez? O Zéfiro jogou sobre o coração do jovem um disco, matando na hora. Apolo, quando viu Jacinto morto, cheio de tristeza, impediu que ele fosse para o reino de Hades e transformou-o na flor que recebeu o nome de Jacinto. Bom, sobre a história de Narciso, vocês já viram também, tá? Que ele se apaixona, né, pela sua imagem no lago, tá? E se jogou nas águas atrás daquela imagem. Vocês conhecem a história de Narciso. Freud aproveitou essa história e desenvolveu a teoria do narcisismo, que começa sendo caracterizada por uma etapa primitiva do desenvolvimento da criança. Mas, quando não é curada, vamos dizer assim, segue na idade adulta e as pessoas sofrem de narcisismo, se achando o centro do universo, mais belo que todos, etc, etc. Esse termo narcisismo, que vem da história da mitologia sobre Narciso, aquele que se jogou no lago apaixonado pela sua própria imagem, o termo surgiu em 1910, mas o estudo sobre o tema mais aprofundado saiu em 1914, numa obra denominada Sobre o Narcisismo. Outro mito que aparece em Metamorfoses é o mito de
Pigmalião. Lembra, também já contei. Esse Pigmalião, o rei de Chipre, que não queria namorar com nenhuma mulher, porque achava que todas as mulheres não mereciam o seu amor. Então ele esculpiu uma estátua e se apaixonou pela estátua. E a Afrodite, vendo aquele amor tão grande que ele tinha pela estátua, acabou transformando numa mulher. Eles casaram, tá? Essa é outra história também de metamorfose. Para terminar, um pouco da vida de Ovídio, que eu falei muito pouco, tá? Olha só. Ele escreveu até os seus 50 anos muitas obras e ganhou fama, fortuna, as mulheres que ele queria, até os 50 anos de idade, Ovídio. Depois dos 50 anos, ele foi censurado e até expatriado. Foi mandado para longe de Roma. Isso é chamado o exílio de Ovídio, que é considerado até hoje um mistério da antiguidade. Por que ele teve esse exílio? Se ele tinha fama, fortuna, famosíssimo, e teve o exílio. Bom, até hoje não é um mistério, mas há duas hipóteses sobre os motivos que ele foi expatriado. Ou algum fato que ele contou, né, íntimo do imperador de sua família, e o imperador então botou para fora de Roma, alguma coisa que ele denunciou ou falou em alguma história, ou algum tema que não agradou também o imperador. Por exemplo, essa mutação em animais, em rios, na época também foi um choque, que, segundo alguns historiadores, talvez também fosse isso, porque essa mutação punha em choque a ordem e a estabilidade do Império Romano. Então, houve o exílio de Ovídio, mas até hoje é um dos grandes mistérios da antiguidade. Mas Metamorfose está aí, cheio de histórias para a gente se deliciar, para quem gosta de mitologia grega. Vou ficar por aqui. Beijos!